Graça e paz. Paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Né? Paz de Deus, paz de Cristo. Todas as pazes, né? Que vem do alto, que vem de Deus. Parabéns aos aniversariantes. Que Jesus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E não se esqueça que Deus é maior que os problemas. Tanto problema, tanta dor. Mas o Senhor vai escutar suas orações, seus pedidos, sua angústia. No final estaremos orando por você. E na meditação da palavra de Deus, é um assunto assim, não fácil da gente estudar, mas se Deus abençoar aqui vai ser fácil vocês entenderem, né? Que o Senhor nos abençoe. Hoje iremos ler um texto de uma parábola de Jesus sobre o perdão. Um rei perdoa uma grande dívida do seu servo. Então, isso é uma parábola, a gente vai ler só um pedaço dela, que a gente vai falar só sobre uma parte dela. Amém? Amém. Lê para mim o versículo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, 23 a 27. Essa é uma parábola de Jesus para dizer da necessidade de recebermos perdão e perdoarmos. Então nós vamos falar só da primeira parte, que Jesus perdoou um seu servo, era um rei, e esse súdito dele, o servo, chega desesperado e ele ia vendê-lo como escravo, sua família, e ele roga para que tivesse misericórdia dele. Então ele devia 10.000 talentos. Então, fazendo as contas de talentos lá pela internet da vida, pela cotação do dólar, seria 5.520.000. Então eu falei assim, será que eu errei nesses cálculos? Depois eu vou passar para alguém calcular, porque não é possível, é muito. E em comparação, por um dia de servente, por R$100 por dia, porque a gente vai fazer o cálculo, que vai dar um total de 600 milhões. Então é um valor incalculável. Então a tradução NVI diz assim, uma grande quantidade, uma grandíssima quantidade. Não deu o valor. Mas depois eu vou ver de outras versões, isso aqui eu calculei, levei um tempão calculando isso. Né? Porque um talento equivale a 600 denários, multiplicando 600 vezes 10.000 vai dar um dinheirão mesmo. É isso aí, então a dívida era grande e o sujeito perdoou ele. Então nós vamos ver uma relação aí de perdão, que é perdão, que é algumas palavras relacionadas a perdão para a gente entender. Mas quando nós lermos a Bíblia, a gente tem noção do que a gente está lendo. A gente não sabe o tanto que aquilo é profundo e às vezes a gente lê assim rápido. Qual a relação desta parábola de Jesus sobre o perdão com o conceito bíblico de remissão dos pecados? Resumindo, qual a relação ou semelhança de perdão e remissão de pecados? Essa palavra remissão de pecados, ela não é fácil entender. Mas nós vamos entender. Vai ver que é fácil. É porque os conceitos que a gente tem é muita coisa, um fala uma coisa, fala outra. Mas se você resumir em poucas palavras, a gente vai ver que tem uma relação muito próxima com o perdão. Então o tema nosso é remissão dos pecados. Vamos falar junto? Remissão dos pecados. Então na Bíblia tem várias palavras semelhantes
sobre perdão. São muito próximas uma da outra, o sentido. Mas a diferença é restrita, mas tem uma diferença. Por exemplo, perdão é a pessoa que livrar de acusações ou pena, livre de acusação ou pena. Você está perdoado, então não vai ter acusação contra você e você não vai sofrer a pena. Isso é perdão. E uma palavra simples, né? Porque conceitos são grandes. Tem resgate. O que é resgate? O resgatar, do verbo resgatar. Trazer a pessoa de volta. Ela está no lugar, foi roubada, está em relação à posição. Levou ela para o cativeiro, aí resgatou, trouxe ela de volta para sua casa. Resgate. Tem a palavra justificação, que é uma pessoa que era injusta, cumpriu uma pena, ela se torna justa para a sociedade. Então, se tornou justo. Tudo isso está na Bíblia e falando de Jesus, mas nós vamos ver só remissão. Tem redenção. Tem um bairro aqui em Goiânia que chama... O que é redenção? É voltar à condição anterior, não é deslocar a sua posição. Às vezes a pessoa tem uma posição de honra, ela perde essa posição de honra, ela volta a ter essa posição de honra. Então isso é uma remissão, ele foi redimido, né? Um dia que a gente for falar redimido, tem um exemplo muito bom, até de esporte a gente vai falar isso, mas só para a gente ter uma ideia. E remissão. Remissão é uma palavra complicada. Então, fazendo uma pesquisa assim, quem sabia o que significava remissão, foram pouquíssimas pessoas numa área que era para saber sobre remissão. Fui perguntando um por um. Teve gente que falou assim, nunca me falaram essa palavra, você é um termo da tua profissão. Pensei comigo. Não, nunca ouvi, mas não tem como você não ouvir. Você vê o tanto que... E a gente lê sobre essa palavra todo dia, a remissão de pecado, a remissão de... E o que significa remissão? Não é? Qual a diferença de remissão com redenção, justificação? E remissão também parece muito com remoção, que a gente vai ver. São palavras parecidíssimas, mas para você aprofundar, você tem... Está por dentro. Significado de remissão. Vamos lá ver o significado. Há dois significados sobre remissão. Tem um significado médico. Tinha outra palavra desse significado e ela sumiu aqui, mas vamos pôr o significado. Outro termo médico para remissão. Mas não falaremos dele hoje, não. Outra gente fez uma pregação sobre remissão como um termo médico, senão vai ficar muita informação. E outro significado jurídico, o qual falaremos hoje. Então, eu lembro, eu não sei se eu li, alguém falou, que a Bíblia foi escrita em um linguajar jurídico. Quando a gente vê o termo remissão em termos médicos, ele não encaixa tanto como o termo jurídico. Né? A Bíblia foi. A gente vai ver que perdão, justificação, tudo é termo jurídico que tem na justiça. Então, para quem estuda direito e for estudar isso, vai ter uma facilidade terrível. Para a gente já complica um pouco. Você tem, né? Acaba aprendendo um pouco de direito. Remissão e remoção têm significados diferentes. Então, quando você vai olhar os sinônimos de remissão, vai ter sinônimo parecido demais com remoção. Então, confunde. Eu pensava que era remoção, conversando com a pessoa. Não tem nada a ver. Porque eles vão falar lá os sinônimos, as palavras lá. Mover, remover, não é. Mas parece. Conceito jurídico, vamos ver lá o conceito jurídico. Remissão das dívidas é o perdão da dívida concedido pelo credor ou devedor. Então, remissão, a palavra assim, quase que perfeita para remissão, que as outras não têm esse... É perdão. Eu perguntei para a pessoa que mais acertou sobre remissão, ela falou assim, remissão é dever, eu pus aqui o significado, tirar. O que é remissão para ela? Ela explicou assim por cima, ela não fugiu muito não, ela falou tirar. Né? E tem um pouquinho a ver, mas se falar assim, qual a palavra exata para remissão? Perdão. Esquecer. Não punir nem condenar. Seria o perdão. Remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo a terceiros. Então, quer dizer,
Se a pessoa perdoa uma dívida por remissão, ela é livre de pagar a dívida. Mas desde que não tenha prejuízo para terceiros. Ah, mas eu perdoo a sua dívida, mas um punhado de dívida vai ser prejudicado. Então não é remissão. Remissão foi cancelada. Está no artigo 385 do Código Civil. Então, a gente vai ver que remissão é um termo jurídico mesmo. Tem até lá no artigo 385. São requisitos do perdão da dívida, ou da remissão da dívida. Tem 2 requisitos. A gente não pensa isso, né? Primeiro, a pessoa que perdoa. A pessoa tem que perdoar o que foi ofendido. Ele tem que ter o perdão dele. Mas tem o outro lado. A pessoa que aceita o perdão. A outra pessoa tem que aceitar o perdão. Então tem que haver 2 consensos. Um que quer perdoar, o outro que quer receber perdão. Se às vezes a pessoa quer perdoar, o outro falou assim, eu não quero o seu perdão. Eu conheço muitos casos assim. Tem ou não tem? Eu vou te perdoar. Eu não quero o seu perdão. Mas você que está errado, não sou eu. Não, eu não quero. Não tem jeito de haver perdão. Ou às vezes a pessoa quer receber o perdão, mas o outro diz, eu não te perdoo. Então não há como ter perdão. Então haver perdão tem que ter esses 2 itens aí, requisitos, né? Remissão é um processo jurídico também. Significa que um juiz ou juíza concedeu o perdão e determinou a exclusão, deixar de fora do processo. Tem um punhado de documento lá que tem acusação de um punhado de gente que fez lá, aí o juiz ou juiz tira o nome dele do processo lá. O juiz ou juiz, quer dizer, foi perdoado, não tem punição nem acusação contra ele. A diferença entre remissão... Existe uma diferença, você vê que não é fácil. Existe uma diferença entre remissão com C cedilha e remissão com 2 S. O que é a remissão com C cedilha? É o perdão também. Mas é um perdão oneroso, por meio de algum esforço, como estudo ou trabalho. Você vai diminuir sua pena, você vai ser perdoado, mas desde que você faz um trabalho comunitário, né, faz alguma coisa, em cadeia tem muito isso. Ele paga a pena com trabalho, com estudo, ler tantos livros por dia, fazer uma faculdade, tudo diminui. Então esse é o remissão, perdão, por alguma condição, que é com C cedilha. Com os 2 S, que nós vamos falar hoje, remissão com 2 S, é do verbo remitir, o outro é do verbo remir. Olha para vocês, tanto que é difícil. Tem uma música que eu escutei a vida inteira, e ela está errada. Somos redimidos, sim, pelo sangue. Não é redimido. Nós somos remitidos. Porque se nós somos, o sangue de Jesus nos perdoou sem que fazermos nada. Foi pelo amor dele, pela fé. Então é tão difícil essa palavra que até nas músicas antigas há um erro. Então, verbo remitir, remissão do verbo remitir, perdão por compaixão, por misericórdia, sem nenhum ônus. Você não precisa fazer nada. Foi por amor e misericórdia. Você está devendo tal, você devia pagar, então você não precisa fazer favor para mim, não precisa ser bonzinho, nem nada. Eu te amo, eu te perdoo. Não precisa fazer nada. Isso aí é a remissão com essa. Né? Me ofendeu? Não tem problema não. Eu te amo, eu te perdoo. Pode xingar. Aproveita e desabafa. Vou estar sempre te perdoando. Lê para mim o 2º versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então nós somos salvos pela graça, não é dom, não é por atitude minha. É o perdão, remissão com 2 S. Somos salvos pela graça, né? Eu tenho vontade de ter um áudio mostrado pelo sujeito que faz isso, mas ele não é pregador, ele é professor, mas eu acho muito bom aqui. Quando ele vai explicar, ele posta aí no quadro, mostra 2 coisas. Mas vocês estão entendendo, com 2 S. Então, nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das minhas atitudes. Então, é um perdão, esse perdão é uma remissão com 2 S. Redenção e remissão. Agora já complica um pouco. Já vai vir as 2 palavras no versículo. Tem versículo, tem uns salmos, que vem com 3 coisas.
remissão, né? Vem com redenção e vem com resgate. Ele usa as 3 palavras no mesmo versículo, assim, uma sequência de versículos. Aí você fica dizendo, o que é que eu tô perdendo? Mas nós vamos entender, vocês vão ler a Bíblia com entendimento, se Deus quiser. Lê para mim. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 22. Amém. Colossenses 1, 13a diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção, voltar à condição anterior. Então, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós estávamos afastados de Deus, nas trevas. Aí, ele nos trouxe de volta para Deus, na nossa condição de respeito, porque nós passamos a ser humilhados pelo pecado. Então, nós passamos a novamente ter uma condição de honra. Isso é a redenção. Então, o sangue de Jesus nos trouxe a redenção. Em Colossenses, que é o mesmo, só que segunda parte, Colossenses 1, 14b diz, pelo seu sangue, eu pus entre aspas, porque não vai dizer, a saber, a remissão dos pecados. Então o que ele fez? Ele fez uma redenção, trouxe nós de volta para uma posição de honra, e fez o quê? Pelo seu sangue nos deu a remissão dos pecados. Quer dizer que ele fez? Ele nos perdoou o pecado. Então, para nós voltarmos à nossa condição, que o Adão tinha antes do pecado, que era a comunhão com Deus, e nós perdemos pelo seu pecado, para nós voltarmos àquela posição de honra e de convívio com Deus, intimidade com Deus, houve uma remissão dos pecados, houve um perdão dos pecados, uma eliminação dos pecados, que a remissão é o mesmo que perdão. A gente vai aprendendo no dia a dia e estudando, né? Remissão, perdão de dívida, exclusão, deixar de fora do processo de condenação, nós já falamos. A fé em Jesus muda tudo. Lê pra gente, por favor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 a 23. Bom, esse versículo diz tudo. Diz assim, recebemos o dom gratuito de Deus. Não foi por merecimento, Deus nos deu a salvação. Recebemos remissão com 2 S e não com C. A remissão dos nossos pecados, perdão de dívida, exclusão, deixar de fora do processo. Então nós recebemos. Porque o pecado causa a morte, Ezequiel 18, 4b. Se o pecado causa a morte, e nós somos perdoados do pecado e perdemos o pecado, automaticamente o quê? Somos livres do pecado e da morte. Estou sendo compreendido? Então, se tivermos a remissão dos pecados, o perdão, nós somos libertos de 2 coisas, do pecado. Se do pecado ele causa a morte. Então, automaticamente, nós estamos livres da morte, principalmente a morte eterna. Nos tornamos santos, separados. Aí vai falar no versículo. Nós estaremos santos, separados. Desfrute a vida eterna. E receba também todas as bênçãos aqui neste mundo. Receba Jesus. Receba a sua remissão dos seus pecados. Mas o que é pecado? Eu sou boa pessoa, não matei ninguém, não roubei. Não. A gente fala pela santificação. O que é santificação? Tornação. Tornar santo, separado. Cada dia mais você está mais próximo de Deus, você ser melhor pessoa. Nós temos ódio, nós temos rancor, nós temos preconceito, nós temos um punhado de coisa ruim dentro de nós. Toda a sociedade tem. E Jesus vai tirando isso. É a santificação. Então, através desse processo de remissão do perdão dos pecados, o pecado é errar o alvo. Pecado é fazer a coisa que não acerta. E nós vivemos fazendo. Uma sociedade toda destruída, fazendo coisa errada e achando que está certo. E nós estamos vendo aí esse horror e ódio espalhado para tudo quanto é lugar. Lê para mim a conclusão. A parábola sobre perdão diz sobre o perdão ou remissão de uma dívida de um grande devedor.
O sacrifício de Jesus é para perdoar e trazer a remissão dos pecados pela grande dívida de todos para com Deus. Amém. Eu recebi o perdão e a remissão dos meus pecados pelo sacrifício de Jesus. Eu sou redimido, né? Redimido não, redimido é com C cedilha, né? Qual a palavra certa? Remitido. Eu sou remitido, né? Pelo sangue de Jesus. É uma pergunta que a gente faz. Se não for, aceite Jesus, converta-se e receba a vida eterna e as bênçãos. Vamos parar a oração repetida? Vamos orar. Pai de perdão. Pai de perdão. Obrigado. Obrigado. Pelo sacrifício de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus. Pela remissão dos meus pecados. Pela remissão dos meus pecados. Pela vida eterna. Pela vida eterna. E por todas as bênçãos recebidas. Por todas as bênçãos recebidas. E pelas bênçãos que irei receber. E pelas bênçãos que irei receber. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. A Bíblia diz o seguinte, lê esse versículo para mim. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22:7. Amém. Então, o salmista está dizendo que Deus escutou a sua angústia. E que ele clamou ao Deus. E Deus ouviu sua voz. Deus ouviu o seu clamor. E esse Deus é o mesmo Deus da época do salmista. 3.000 anos aí atrás. E ele está escutando, ele está atento à sua angústia, ao seu clamor. E ele vai responder suas orações. E ele fala aqui do seu santo templo, né? Na época era o templo construído por Salomão. Se foi foi Davi, nem tinha construído ainda. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então nós clamamos a Deus, dentro do seu santo templo. Nós somos santos. Nós somos o templo. E Deus vai ouvir as nossas orações, vai ouvir a sua oração. Qual é o seu problema, qual a sua angústia, qual a sua dor. Às vezes é uma coisa insuportável, uma coisa sem solução. Nós nunca podemos esquecer, sempre digo isso. Deus sempre quer o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos. Às vezes certas pessoas partem tão cedo. Tem doenças que sofrem muito, acidentes, violência. Mas Deus está tomando o controle de tudo. Deus sabe de tudo. O pecado entrou no mundo, houve um desajuste. Que Deus te console naquilo que não tem conserto. Que Deus dê um milagre naquilo que precisa ter um milagre. A gente não consegue entender tudo, eu sei disso. Mas Deus sabe, Jesus te ama muito, sempre quer o melhor para você. Seja qual for a sua dor, Deus é maior. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, Deus eterno, glorioso, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és o Deus eterno, Senhor. O Senhor era antes, hoje e depois. Tudo, Senhor, foi criado por Ti. Tudo, Senhor, tem a Tua mão, tem a participação na criação de tudo que existe. Nós somos apenas a Teus servos, Senhor. Nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. Ó Senhor, quando ela diz ao Senhor que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus do socorro, o Deus do consolo, o Deus da esperança. Enche cada coração, Senhor, com fé. Ó Senhor, enche cada coração com esperança. Enche cada coração com entendimento, Senhor, com consolo. Ó Senhor, com a fé firme, Senhor, que remove montanha. Porque tudo aquilo que pedimos em Teu nome, Senhor, nós receberemos. O Senhor sempre disse, Senhor, seja conforme a Tua fé, vá em paz, Senhor. Oh, Pai querido, a Tua palavra nos conforta e traz efeito. Faça um milagre nessa vida, Senhor. Seja na área da saúde, seja na área financeira, de família, Senhor, familiar, filhos, casamento. Ou, Senhor, seja qualquer área, Jesus, qualquer área. Ou vício, Senhor, ou problema na família. Tenha misericórdia, Jesus. Há um negócio para resolver tantas coisas, Pai.
Que a gente tenha esperança em Ti, que o Senhor faça um milagre em cada vida. Tudo que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que Jesus te abençoe até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Jesus.